Esse vídeo é para eu comentar uma coisa que me chamou a atenção nesse documento aqui, que é um documento publicado pela Presidência da República, né, na questão na sua representação da Secretaria de Política e Promoção da Igualdade Racial, CPI, por conta da terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. O nome do documento é Subsídios para o Debate, e ele foi publicado em Brasília em 2013. Aí eu escrevi alguma coisa para poder conduzir meu raciocínio aqui, né? Cujo título seria CPI contra a ocidentalização branca neocolonial. Este estudo visa investigar o documento Subsídios para o Debate, terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, publicado pela Secretaria de Políticas e Promoção da Igualdade Racial, CPI, e formulado pelos seguintes conteudistas. E isso é muito importante, né, esse detalhe. Apesar de ser um documento oficial, discurso oficial, para quem entende análise do discurso, né, essa linha da linguística do discurso, não é uma coisa aleatória, né? Eles contrataram, devem ter pago ou encomendado a consultores para escrever isso aqui, e eles assinam o documento, que são os seguintes conteudistas: Ângela Gomes, Giovanni Arden, Lúcia Xavier, Sueli Carneiro, Tatiana Dias Silva, Valdecir Nascimento, Wanda Sabarreto e Vânia Santana. O documento citado foi publicado em Brasília em 2013 e representa, portanto, o pensamento do governo federal na primeira gestão da presidente Dilma Rousseff. E com certeza, se a Dilma conseguiu lograr um segundo mandato, com certeza, como não faz tanto tempo assim, é de 2013, né, coisa de 3 anos, com certeza, a gente está em 2015, com certeza o segundo mandato assina embaixo, né, o que foi dito, foi anunciado nesse documento. Até porque em 2014, imagino eu que devido à Copa do Mundo e às eleições não teve uma CONAPI, né? A última que teve foi em 2013 e eu não fui essa CONAPI. Mas me interessei em comentar uma coisa que eu percebi aqui no documento. Então o governo Dilma deve assinar embaixo, né, o que foi escrito no primeiro mandato dela. O documento é a culminação de um processo iniciado em março de 2013, onde foram realizados encontros municipais e estaduais, reunindo representantes da sociedade civil e do setor público, em que se discutiu o processo de organização e participação para a terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, terceira CONAPI, que aconteceu nos dias 5 e 7 de novembro de 2013. Os conteudistas assinalam na introdução do documento que a terceira CONAPI teve como objetivos: a. Reafirmar e ampliar o compromisso do governo federal e da sociedade brasileira com políticas de enfrentamento ao racismo e da promoção da igualdade racial como fator essencial à democracia plena e ao desenvolvimento com justiça social no Brasil. B. Avaliar os avanços obtidos e os desafios a serem enfrentados após 10 anos de implementação da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial. C. Propor recomendações para o enfrentamento ao racismo e o fortalecimento da promoção da igualdade racial no âmbito do Poder Executivo, Federal, Estadual, Municipal e de outros poderes da República. E D. Discutir os mecanismos de institucionalização da promoção da igualdade racial, tendo em vista a implantação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, SINAPI. Esse SINAPI, né, eu não estou, apesar de eu sempre estar acompanhando as coisas da CPI,
até porque eu tenho um amigo empresa na área de cultura negra. Eu não sei se o SINAPI já foi implementado, né? Eu não sei se foi implementado. Mas imagino que... Eu acho que não, porque em 2014 foi ano de Copa, foi ano de eleições, então talvez não tenha implantado. Mas já no segundo mandato da Dilma, eu acho que vai ser uma das primeiras providências, né? Implantar esse SINAPI. O que me chamou a atenção foi uma parte, um trecho, do Estratégias para o Desenvolvimento e Enfrentamento ao Racismo, procurando aqui. Eu acho que é por aqui, mais ou menos. Primeiro, estratégias para o desenvolvimento e enfrentamento ao racismo. Em sociedades desiguais, a produção de conceitos representa campos de disputa ideológica e política. E eu concordo com isso. O mesmo ocorre com o conceito de desenvolvimento, que remete a concepções diversas de acordo com diferentes atores sociais. Por exemplo, o conceito construído a partir da lógica dos povos e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas e de matriz africana, entre outros, diferencia-se muito daquele realizado segundo a lógica das corporações transnacionais em termos de produção e consumo, por se basear em valores civilizatórios diferentes. Assim, faz-se necessário entender de qual desenvolvimento estamos falando e quais os atores sociais envolvidos em sua construção, posto que o racismo e outras ideologias produziram discursos e imprimiram políticas diversas ao longo da história. Como é um tema vasto, neste documento serão enfocados alguns discursos que promoveram e sustentaram e ainda o fazem a desigualdade racial, ainda que calcados na ideia de melhorias sociais, econômicas e culturais e de participação política. Tá aqui, essa parte aqui que eu achei bem interessante, que é a tese 1.1, desenvolver ou crescer, tese 16. Inicialmente, é preciso ressaltar que autores diversos são unânimes em dizer que, politicamente, a lógica da matriz do crescimento econômico é oposta à de desenvolvimento. Os que analisam esse conceito a partir da crítica ao capitalismo afirmam, como Assesreld, 2004, que há um esvaziamento do termo se tomarmos como referência as possibilidades de melhoria que deveriam englobar o avanço em todos os campos da cultura, da saúde, da educação, da economia, e não se resumir apenas a esse último. Portanto, desenvolvimento pressupõe mudanças efetivas nas relações sociais e principalmente nos valores. Já o crescimento é uma matriz mercantil que não envolve valores e nem implica injustiça social. 17. De forma resumida, crescimento econômico e desenvolvimento econômico, na lógica capitalista neoliberal, tem se traduzido em aumento da acumulação e tem impulsionado o aumento da exclusão social e racial. Com o discurso baseado no mito do progresso, foram promovidas políticas que fomentaram o crescimento ilimitado e a qualquer custo, resultando em aumento das desigualdades raciais e de gênero. A lógica do crescimento, baseada apenas em uma matriz mercantil, acentuou a exclusão de mulheres e homens negros desde o período colonial até o século XXI. A economia colonial assentou-se na extração ilimitada de recursos naturais, com a economia exportadora, com o ciclo do açúcar e do café, e supôs a apropriação ilimitada da natureza de homens e mulheres, negros e indígenas, dos conhecimentos e tecnologias por eles produzidos. É bom que esses conteudistas assinalem isso, porque há uma visão
há um senso comum. Eu digo isso porque eu participei durante 9 anos ininterruptos do movimento espírita kardecista aqui em Fortaleza, e lá há uma prática discursiva de se negar às religiões afro-brasileiras um estatuto de civilidade, né? Uma vez eu comentando com a liderança espírita, que eu não vou citar o nome, que eu estava falando em agricultura indígena, ele ficou surpreso. Agricultura indígena? Existe isso, agricultura indígena? Ou então, falando das tecnologias africanas, né? Tecnologia africana? É uma surpresa para ele, né? Porque é aquela visão dentro do kardecismo de que a matriz de civilidade é a matriz branca e europeia, não é a matriz indígena e africana, ou afrodescendente, né, no caso das diásporas. Aí é bom que o documento assinale isso. Segundo Bielchowski, o desenvolvimento econômico é crescimento com transformação estrutural que leva ao progresso técnico, aumento de produtividade e, quando bem conduzido, aumenta o bem-estar da população. Contudo, mesmo quando se priorizou o desenvolvimento econômico, o bem-estar gerado não beneficiou a maioria negra, uma vez que, no pós-abolição, esta não só ficou sem acesso aos bens materiais, como terra e moradia, como também aos serviços públicos. Para Nogueira, 2004, a globalização, a mundialização contemporâneas, se apresenta como uma continuidade do processo neocolonial de ocidentalização do planeta, através da imposição de uma única proposta política, ideológica, econômica e cultural, centrada na mercadoria e no capital predatório, capaz de invadir a sociedade com suas concepções científico-filosóficas próprias do desenvolvimento irresponsável, associada ao pragmatismo do pensamento euro-ocidental. Vamos tentar destrinchar isso aqui, né? Globalização ou mundialização contemporânea se apresenta como uma continuidade do processo neocolonial. Pode até ser, mas não é só isso. Não é só a globalização, a mundialização do capital, ela não mundializou só formas de dominação, ela também mundializou formas de resistência. Tanto é que o movimento de Chiapas, do exército zapatista, das comunidades zapatistas no México, eles influenciaram a se criar, a se reviver a partir de 1994 todo um ressurgimento das práticas anarquistas, ou de inspiração anarquista, ou anarquizante, no mundo todo, né? Aqui em Fortaleza, antes de 94, não se via com tanta propriedade coletivos anarquistas. E foi a partir de 94, com o movimento, inspirado no movimento zapatista, que surgiu um coletivo anarquista aqui em Fortaleza, Comitê de Solidariedade às Comunidades Zapatistas, aqui de Fortaleza, né? E aí depois, em 2002, teve o Antibid, enfim. Então, a mundialização do capital, ela não mundializa só opressão, ela mundializa também resistência, na minha opinião, né? Através da imposição de uma única proposta política, ideológica, econômica e cultural, centrada na mercadoria e do capital predatório. Isso aí eu concordo. Capaz de invadir a sociedade com suas concepções científicas e filosóficas próprias, do desenvolvimento irresponsável, associado ao pragmatismo do pensamento euro-ocidental. Por via de regra, isso resulta em impactos violentos no modo de vida das populações negras e indígenas que construíram territórios próprios baseados em tradições e valores humanos ancestrais que se sustentam numa interação permanente e respeitosa com a terra e com a natureza. Aí, tese ponto 1.1. Apropriação e invisibilização de conhecimentos e tecnologias. Tese 22. Os diversos povos africanos transladados para o Brasil
especialmente os Eufon. Para quem não sabe o que é o Eufon, é um território etnolinguístico que fica ali pelo Benin, né, na África Ocidental. Yorubá é um território etnolinguístico que pega um pouco da Nigéria e um pouco do Benin. Eu não sei precisar geograficamente se seria sudeste ou sudoeste, porque também aí seria exigir demais do meu cérebro. E Banto. Banto é a chamada África Central, ou África Meridional, que vieram em maior número. Trouxeram os modelos tecnológicos e conhecimentos essenciais para a construção do país, a exemplo da mineração, da siderurgia, das técnicas agrícolas e da construção civil. Isso possibilitou o desenvolvimento das grandes plantações, da mineração, da construção das cidades, etc., além das práticas médicas e alimentares tradicionais que garantiram e garantem até os dias atuais a sobrevivência de extensa parcela da população brasileira historicamente ignorada pelo Estado. Tese 23. Este arcabouço tecnológico preservado e praticado nos territórios tradicionais constituídos pela descendência africana no Brasil, nas áreas rurais ou urbanas, tem sido tratado de maneira ambígua pelo capital e pela ciência moderna. É transformado em propriedade científica privada quando útil ao capital e ao seu modelo de produção, mas é negado, invisibilizado e desqualificado quando contraditório aos interesses do projeto hegemônico de desenvolvimento. Por exemplo, a utilização de ervas medicinais, de hidroterapias e de outras práticas adjetivadas no passado como primitivismo ou feitiçaria. Hoje são incorporados ao que há de mais moderno na medicina alternativa e até mesmo na medicina ortodoxa. Paradoxalmente, o que antes estava solidariamente à disposição do coletivo passa a ser monopolizado pela indústria farmacêutica e pelas leis de patentes, expropriando comunidades inteiras dos seus conhecimentos tradicionais. Pois é, eu não vou continuar lendo aqui porque vai se tornar chata. Eu ando lendo muito, ou tentando ler, né? O Molefe Cat Assante. Eu não sei se a pronúncia é essa. É um afro-americano que ele não é o único, mas é um dos principais estudiosos da afrocentricidade. E juntamente com ele eu também li um pouco o Cheikh Anta Diop. Eu não sei se a pronúncia correta é essa, que é um cientista senegalês, já falecido, negro, né, que conseguiu, ele é químico, arqueólogo, historiador e antropólogo. Ele conseguiu provar, através de exames químicos, de que a civilização surgiu na África, no Crescente Fértil, ali Núbia, Egito, né? Que o Molefe Cat Assante, ele baseado no Maulana Karanga, é Maulana Karanga ou Maulana Karenga? Agora fiquei em dúvida a pronúncia, né? Maulana Karenga ou Maulana Karanga? Não, Maulana Karenga, que é outro cientista negro que se destacou nos Estados Unidos. Que ele fala no quemetismo, né? Porque esse nome Egito é um nome branco, é um nome greco-latino, é um nome helenista. Os africanos mesmo, eles tratam essa civilização antiga de Kemet, né? E aí tem o quemetismo. E outra coisa que eu acho interessante do Cheikh Anta Diop é quando ele fala em religiões matricêntricas e religiões patricêntricas.
É, Então, as religiões da diáspora negra, no caso aqui no Brasil, né, os candomblés baianos, eles são inspirados nessa matriz matricêntrica das religiões tradicionais africanas que tem no continente africano. Enquanto que o judaísmo, o cristianismo e o islã são religiões patricêntricas. Por que patricêntrico? O que é patricêntrico e o que é matricêntrico? O matricêntrico e o patricêntrico é baseado na questão das estruturas de parentesco e das relações. No caso patricêntrico, relações patrilineares, que seria o poder baseado no sêmen masculino do pai, né? O pátrio poder. E matricêntrica, o poder matrilinear baseado no útero, né? Então isso produziria níveis civilizatórios diferentes. Então, se a gente for parar para estudar um pouco, a gênese do povo semita, né, do Oriente Médio, que é um povo pastoril e que vivia também de pilhagens, né? Eles pilhavam como é o nome que chama? Enfim, aquelas tribos nômades, né? Porque a cultura pastoril é a cultura nômade. Aquelas tribos nômades, elas às vezes, para elas sobreviver, elas pilhavam uma tribo que vinha chegando, né? Isso na cultura semita do Oriente Médio. Então isso deu um espírito muito guerreiro, muito virilizado essa cultura, né? Então aí quando se junta aos aspectos patriarcais da cultura greco-romana, dá nesse caldo cultural que foi o cristianismo, né? Que é um caldo cultural patricêntrico, de matriz patricêntrica, né? Tanto é que não tem papisa, só tem um papa, né? É um homem, não é uma mulher, é um homem. Então é o poder macho, o poder do homem, o pátrio poder. Isso é muito valorizado, é o falocentrismo. E no caso das religiões matricêntricas, seria a valorização da intuição, aquelas coisas que são referidas ao chamado hemisfério direito, que é a intuição, a criatividade, a analogia, enquanto que o hemisfério esquerdo é a lógica, a discursividade, enquanto que o hemisfério direito é sintético, o hemisfério esquerdo é analítico. Enfim, são modelos, são padrões, são paradigmas diferentes, né? E o cristianismo, ele se moldou com traços patricêntricos, fortemente patricêntricos. Não é a única religião patricêntrica, né? Não é, mas foi a religião que moldou a civilização ocidental, né? Que moldou e que, no caso do continente africano, o continente africano tem uma relação complicada com a escravidão, né? A escravidão endógena, a escravidão no próprio continente, né? Os egípcios, como está lá no livro do Alberto da Costa Silva, que é um embaixador que morou muitos anos na África, na Manilha e o Limambo, né, que fala da escravidão na África. Ele já começa o livro falando da escravidão, do butim de guerra dos egípcios em relação aos núbios. Quer dizer, já existia escravidão de um império com outro império, uma escravidão interna, mas era de um caráter diferente, né? O escravo núbio no império
egípcio, ou quemetista, né, ou quemetiano, não sei qual seria o adjetivo mais apropriado, ele tinha certos direitos. Já com a invasão árabe no século VIII, século IX, com a invasão árabe, já foi uma jihad, uma razia ou jihad, não, já foi uma escravidão para acabar com os infiéis, né? Porque eles viam as religiões tradicionais africanas como malignas, coisas, adoração do diabo e coisas satânicas, coisas do tipo. Então eles foram com motivos religiosos e com motivos econômicos também, para se apropriar dos bens dos africanos. A invasão árabe, muçulmana. Que aí foi quando se colonizou a África no século VIII com o Islã, com o islamismo, que também é uma religião fortemente patricêntrica, né? Tanto é que há quem diga que há traços na concepção de Olodumare, que é o ser supremo na cultura iorubá, quando se antropomorfiza Olodumare no Olorum, no Senhor do Orum, no Senhor do Além, aí já seria uma contaminação, isso é uma hipótese, uma contaminação com o cristianismo e o Islã, que são religiões patricêntricas baseadas no poder do Pai. Porque, na verdade, o Olodumare, ele é um conceito tão sutil, tão complexo, que ele não pode ser antropomorfizado. Ele é um conceito energético, é uma energia. É como se fosse o próprio axé, ou um tu, né, no mundo banto. É uma força vital, é uma vitalidade, que se espalha pelo universo, que preenche, que permeia o universo, imanente ao universo, né? Deixa eu ver mais o que eu poderia falar. Então, assim, é interessante quando esses conteudistas, eles assinalam essa questão civilizatória, né? Como eu botei no título do meu artigo aqui. CPI contra a ocidentalização branca neocolonial. Porque na segunda onda de escravidão na África, de escravidão não, termo incorreto, escravização na África, foi uma escravização europeia, né? E feita pelos brancos europeus, e que terminaram de fazer o serviço, né? Enquanto que a invasão árabe levou o Islã, a invasão cristã branca levou o cristianismo no século, deixa eu ver qual foi o século XIV ou século XV? Século XIV, eu acho. Foi a onda colonial branca. E aí realmente é bom quando um documento do governo, né? Um governo que tem sido tão criticado pelos trabalhadores, resolve dar conta disso, né? De que há uma tentativa de ocidentalização branca neocolonial, ou uma reocidentalização branca neocolonial no mundo, né? Ou será que, na verdade, o Ocidente nunca deixou de ser hegemônico? Será que essas práticas de resistência, os zapatistas do México, os estudos pós-coloniais com Homi Bhabha, e com os estudos culturais, né, com Stuart Hall, os estudos subalternos com a Gayatri Spivak, isso num nível mais acadêmico. E as inúmeras resistências que tem no mundo todo, né? Poderia falar até desses movimentos mais urbanos, como os Occupy,
as jornadas de junho aqui em 2013, quer dizer, tudo isso sinaliza que o mundo não é tão tranquilo assim, não é? O pensamento único tenta se impor, ele tem ao seu lado o capital, o grande capital ou o pequeno capital, não sei mais o que é, mas enfim, tem o capital ao seu dispor, impulsionando, né, essa ocidentalização regional. E, no entanto, isso não é tão tranquilo assim. Apesar da mídia burguesa estar na mão do capital, apesar da imprensa brasileira estar na mão do capital, apesar da TV brasileira estar na mão do capital, há tentativas de resistência. Quando você vê um movimento como MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto em São Paulo, fazendo aquelas ocupações que ele faz, é um exemplo claro de resistência a essa ocidentalização de cima para baixo, hegemônica, branca, que diz que a gente tem que ser submisso, passivo, bovino, trabalhador, manso e consumidor. E o que é pior, consumidor sem ter dinheiro para consumir. Porque o capitalismo, segundo Robert Kurz, não está mais com essa bola toda. Né? Então é interessante quando um documento do governo dá conta disso. E eu vou parar por aqui, porque eu ia falar outras coisas, mas o pensamento não está vindo, a minha criatividade chegou ao limite. E eu vou parar por aqui e obrigado, pessoal.